Eu acho que dá para liberar. Não vejo o Lautaro como uma peça essencial ao Cruzeiro nesse momento, não, né? Ele tem jogado mais como centroavante, né, como reserva ali do Caio. Acho que não é uma boa função para ele, acho que ele não tem se adaptado legal por ali. E acho que numa possível saída dele, por exemplo, o Gabriel Barbosa pode ser uma alternativa em determinados momentos para essa função, mas se não quiser usar ele, pode usar o Bolassi, que vem jogando pouco, mas que eu acho que se adapta melhor a essa função de centroavante do que o Lautaro Dias. E aí talvez é o mercado, né? Para pensar em um outro jogador, um jogador mais jovem, que possa disputar essa posição com o Caio ali na frente, enfim. Sinceramente, hoje acho que não é um jogador fundamental ao elenco, não. Se tiver uma boa proposta, acho que o Cruzeiro deveria negociar. O CJ, só complementando, o Cruzeiro pagou 3 milhões de dólares para trazer o Lautaro e tem 70% dos direitos do jogador, tá? Então, se o Grêmio pede 3 milhões pelo Pavon, o Cruzeiro deve pedir algo nessa casa, até para não sair no prejuízo com o jogador. Se conseguir recuperar o investimento ou até lucrar, para o Cruzeiro não deve segurar. Ideal, né, Cabido? Seria o ideal. Muitos torcedores, conversei com alguns torcedores ontem e via também o movimento na bolha virtual, falando de que ele podia ir, agradecendo o que fez, os serviços prestados, mas que não faria tanta falta pelo 2025 dele no Cruzeiro. Mas aí tem o dedo do professor também, né? A gente também não pode isentar o Leonardo Jardim em relação ao Lautaro Dias. Não usa ele na posição que a gente se acostumou a vê-lo no Cruzeiro, basicamente, né? E assim, eu não tô nem falando que o professor tá errado, não, tá? Eu só estou falando que ele não está usando do jeito que talvez o Lautaro Dias renderia melhor dentro de um processo no Cruzeiro. O Lautaro Dias é um jogador que veio com alguma pompa, não com tanta pompa, mas com alguma pompa. É um jogador que já havia vencido, por exemplo, a Copa Sul-Americana com o Independiente Del Valle, já havia feito boas partidas diante do São Paulo e também do Corinthians, quando estava na equipe do Equador. Aqui no Cruzeiro, eu me lembro de alguns bons jogos dele, inclusive no jogo contra o Libertad, lá em Assunção, ele foi muito bem, autor de um dos gols, mas é pouco, CJ, ele foi não vou falar uma grande decepção, porque aí depende também da sua expectativa. Mas o Lautaro até aqui tem sido, sim, uma pequena decepção para o que ele pode entregar para o Cruzeiro. Agora, me chama a atenção o Cruzeiro querer recuperar o investimento, tá? Eu acho difícil alguém pagar por volta de 3 milhões de euros ou dólares no Lautaro, tá? Eu, pelo menos, acho. Acho que o Cruzeiro pagou ali 2.700, se eu não estou enganado. Então, eu acho que vai ser bem difícil recuperar esse investimento, viu? Era interessante, né, o Adro voltando de férias, se o Lautaro permanecesse ou permanecer, o Adro questionar o Lautaro qual que é a função que ele prefere jogar. Porque às vezes a gente fica nessa discussão, e concordo com os meninos aqui, já falamos muito sobre isso, que ele jogando como extremo, como ponta, ele mostrou coisas melhores do que jogando como um atacante, mas onde o jogador gosta? Às vezes o próprio jogador pediu para o treinador para jogar um pouco mais centralizado, como um segundo atacante ou como um atacante mais por dentro, mais referência, explorar mais as costas do zagueiro, não jogar mais perto do lateral adversário. Às vezes é uma opção do jogador. Então, seria interessante depois o Adro fazer esse questionamento, até porque a gente fica questionando o treinador e às vezes o jogador pediu. E é importante a gente ter essa informação.